Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Então, mais uma vez, eu peço licença a vocês para entrar nas suas casas, não é mesmo? E a gente poder compartilhar da palavra de Deus. A nossa lição desta semana vai falar sobre a multiplicação dos pães. A nossa história bíblica está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, ok? Muito bem. Agora, para dar início, nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento, por mais esta lição. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça e vamos falar com Deus. Vamos orar. Feche os olhos neste momento para a gente falar com o Papai do Céu. Deus amado, nós te agradecemos por mais uma semana de vida e saúde. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos. Agora, Senhor, nós colocamos esta manhã nas tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine com a lição de hoje. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora que oramos, nós vamos falar o nosso versículo. E o nosso versículo de hoje tem tudo a ver com a nossa lição, claro. Filipenses 4:19. Nosso versículo de hoje está em Filipenses 4:19, que diz o seguinte: o meu Deus suprirá as vossas necessidades. O que esse versículo está nos dizendo? Que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós e Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, se vai ter comida, se vai ter aula, se o papai e a mamãe vai ter dinheiro, se vai ter emprego. Deus está cuidando de nós o tempo todo. Então, nosso versículo, Filipenses 4:19, diz: o meu Deus suprirá as vossas necessidades. Amém? Vamos falar novamente? Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá as vossas necessidades. Isso é o que nós devemos falar também para outras pessoas. Nós temos que acreditar nesta palavra de Deus e dizer isso para outras pessoas, para eles não ficarem preocupados, porque o nosso Deus, o meu Deus, vai suprir as suas necessidades. Amém? Agora nós vamos ouvir um louvor bem legal e depois do louvor nós vamos para a história com a Procariane, ok? Muito bem, vamos lá. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar, mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou! Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar, mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou,
Sobrou! Olá, crianças, tudo bem? A nossa história de hoje fala sobre a multiplicação de pães e peixes e fala sobre uma multidão que seguia Jesus por onde ele ia. Jesus já estava há muito tempo andando pela cidade, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, sobre o amor de Deus e também curando muitos doentes. As pessoas gostavam dos ensinamentos de Jesus, então o seguiam. E um dia, Jesus, depois de ter ensinado muitas pessoas, ele e os seus discípulos, decidiram ir para um lugar mais afastado da multidão para descansar um pouco. E um dos grandes amigos de Jesus, o seu primo João Batista, tinha acabado de morrer. Então Jesus decidiu que era um tempo para eles ficarem sozinhos, eles precisavam descansar. Então Jesus chamou os seus discípulos, eles entraram no barquinho e foram até um lugar mais calmo, porque, como eu falei, eles queriam descansar. Eles entraram lá no barquinho e foram procurar um lugar mais calmo para descansar. E quando Jesus e seus discípulos chegaram no lugar que era para estar mais calmo e tranquilo, já havia uma multidão esperando por ele. Olha que quanta gente, tinha muita gente. As pessoas gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus porque elas entendiam o que ele queria dizer. E Jesus, quando chegou ali, imagina, era para ser um lugar tranquilo para ele descansar e já havia uma multidão esperando. Vocês acham que ele ficou desanimado? Pelo contrário, ele percebeu que aquelas pessoas precisavam de carinho. E ele demonstrou carinho para todos, ele ensinou aquelas pessoas, ele falou sobre o amor de Deus, sobre as coisas do céu, sobre o reino de Deus e também curou os doentes que estavam ali. Só que já estava chegando no fim da tarde, havia muita gente e os discípulos começaram a ficar preocupados porque eles estavam ali há muito tempo e não tinha nada para comer. Então os discípulos falaram para Jesus: olha, é melhor terminar esses ensinamentos e mandar as pessoas para casa, porque eles já estão com fome. E Jesus, quando ouviu os discípulos dizendo que era melhor encerrar os ensinamentos e mandar as pessoas para suas casas para se alimentarem, porque ali era um lugar meio deserto, eles não iam conseguir comprar nada, ainda mais para 5.000 pessoas. Então Jesus falou: deem vocês mesmos a eles o que comer. E os discípulos ficaram espantados. Como eles poderiam comprar comida para mais de 5.000 pessoas? E ali não devia ter nenhum lugar com tanta comida assim. Então eles começaram a procurar entre a multidão algo que pudesse ajudar, porque eles queriam ajudar as pessoas. E então eles encontraram um menino que tinha um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. E foi tudo que eles encontraram. E levaram até Jesus e falaram: olha, Jesus, tudo que nós temos, tudo que nós encontramos foi esse cestinho do menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pediu que as pessoas se sentassem, ficassem organizadas. Ele segurou o cesto, levantou aos céus, orou e agradeceu a Deus pelo que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E após isso, os discípulos começaram a distribuir esse alimento para as pessoas que estavam ali e nunca acabavam. Então eles distribuíam pães e os peixes, pães e peixes, e sempre tinha mais e mais, e eles podiam comer muito e nunca acabavam. E além de comerem e ficarem satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos com toda aquela comida, com toda aquela multiplicação que Jesus fez. Além deles comerem, ainda sobrou muito. Nós vemos nessa história que mesmo Jesus estando ali cansado, triste com o que tinha acontecido com o seu amigo, ele precisava de um lugar para descansar, né? Ele queria um lugar tranquilo para descansar um pouco com os discípulos, mas quando ele viu aquela multidão esperando por ele, o que ele demonstrou? Amor e cuidado com as pessoas. Ele sabia que as pessoas precisavam de carinho, precisavam ouvir os ensinamentos, e muitos ali estavam doentes e ele curou essas pessoas. Jesus agiu de forma calma e tranquila durante todo aquele momento. E ele também permitiu que o menino participasse desse milagre com o que ele tinha. Só 5 pãezinhos, 2 peixinhos, que também ajudou, né, ali no milagre de Jesus. Então a gente vê que em todos os momentos Jesus está cuidando de nós.
Ele se importa com a gente, Ele demonstra seu amor e cuidado, e nós podemos ter certeza que Ele está sempre ao nosso lado e cuidando de nós, e nunca vai nos deixar faltar nada. Agora vocês vão assistir um videozinho que também fala um pouco sobre essa história, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Era um lindo dia. O sol brilhava e fazia um calor. Jesus e seus discípulos estavam num campo bem aberto, descansando. Só que Jesus era um homem tão bom, ele era tão legal, que as pessoas seguiam ele por onde quer que ele fosse. As pessoas gostavam de ouvir ele falando, porque ele falava coisas muito boas, muito bonitas e que deixava as pessoas felizes. Então, onde Jesus ia, as pessoas o seguiam e ficavam fazendo aquela multidão perto dele. Elas não se cansavam, ninguém ia para casa. Até que o sol começou a ir embora e as pessoas ainda não iam, ficavam lá ouvindo Jesus, queriam ficar o tempo todo com ele. Até que chegando a tarde, um dos discípulos de Jesus começou a ficar preocupado, porque as pessoas passaram o dia inteiro ali ouvindo ele e talvez estivessem com fome. Ele chegou a Jesus e disse: Jesus, olha, as pessoas devem estar com fome. Como é que a gente vai fazer para elas comerem? Não é melhor mandar todo mundo ir para casa e comer? E Jesus disse: não, elas querem ficar aqui e me ouvir. Vamos fazer o seguinte, procurem comida, vamos procurar alguma comida para dar para eles. Eles procuraram alguém que tivesse alguma comidinha para poder dividir e acharam apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos num cesto. Era só o que o menino tinha. Ele tinha trazido lanche de casa. Mas o menino queria ajudar e disse: olha, Jesus, você pode usar os meus pães e peixes, são poucos, mas talvez dê. E Jesus ficou muito contente, o coração de Jesus ficou feliz com aquele menino. E Jesus disse: pode trazer aqui que vai servir. Os discípulos olharam desconfiados e pensaram: como assim? 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão de mais de 5.000 pessoas? Impossível! Ai, Jesus deu uma risadinha e pensou: ai, eles não sabem de nada. E Jesus pegou o cesto, levantou aos céus, deu graças, agradeceu a Deus pelaquela comida, e Jesus sabia que daria para alimentar todo mundo. Então, Jesus pegou vários cestos e distribuiu para os seus discípulos distribuírem para a multidão. Colocou um pedacinho de cada coisa dentro do cesto e eles saíram para distribuir. Aconteceu então um milagre da multiplicação do alimento. Toda vez que os discípulos davam para as pessoas, aparecia cada vez mais e mais e mais dentro do cesto. O cesto nunca esvaziava. E Jesus então alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que na verdade se transformaram em mais de 5.000 pães e 5.000 peixinhos, porque todos se alimentaram muito bem e ficaram felizes por estarem ali ao lado de Jesus. Gostaram da história de hoje e do vídeo? Muito legal, não é mesmo? Muito bom a gente saber que Deus está cuidando de nós. Então, este foi mais um milagre de Jesus, onde ele mostrou para toda a multidão que estava ali e principalmente para os discípulos o poder que ele tem e o quanto ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupou com cada pessoa que estava ali e deu a oportunidade para um menininho, assim como vocês, crianças, ajudar no reino de Deus, trabalhar para Deus. Foi isso que aquele menino fez e é isso que nós devemos fazer. Então vamos orar e pedir para Deus usar a nossa vida, usar a vidinha de cada um de vocês. Amém? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por este ensinamento. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou do teu povo e o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Muito obrigado, Jesus, por nos amar tanto e cuidar da nossa vida nos mínimos detalhes. Cuidar de todas as nossas necessidades. Nós te pedimos que o Senhor esteja ouvindo o clamor do teu povo, Senhor. Cuida do coração de cada um.
Cuida, Senhor, de cada pessoa que precisa de Ti neste momento. Abençoe a nossa igreja, os nossos pastores. Esteja cuidando de cada criança espalhada pelas nações. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, o desafio foi orar pelo planeta, pelo mundo, pelo nosso país. E o desafio desta semana tem tudo a ver com a nossa lição. Então, esta semana vocês vão fazer o quê? Vão pedir à mamãe para fazer alguma receita, um bolinho, um pãozinho, alguma coisa para vocês. E vocês vão dividir, repartir. Agradeça a Deus por aquele alimento e vai dividir com alguém. Você vai oferecer para um vizinho, para uma pessoa que está passando na rua, vai mandar para a vovó, faz um pratinho bem gostoso, tá bom? Manda para a titia, para quem você quiser mandar. Mas esta semana nós vamos estar orando para que Deus possa cuidar de todas as pessoas, suprindo as necessidades, porque tem muita gente passando necessidade de alimento neste momento tão difícil. E esta semana nós vamos continuar orando pelo nosso país, pelo nosso planeta, mas principalmente pedindo a Deus para suprir as necessidades de cada pessoa que está precisando de alimento principalmente. E não esqueça de pedir o papai e a mamãe para levar alguma coisa de cesta básica na igreja para ajudar os irmãos que estão necessitando. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula.